Olá, amigos que acompanham a programação das emissoras da RBV Rádios e também as plataformas digitais do RBV Notícias. Nós conversamos hoje com o governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Vamos fazer um bate-papo, trazer informações sobre as atividades, as ações do Executivo Estadual e queremos desde já agradecer a disponibilidade do governador pela entrevista, através das nossas emissoras de rádio e também dos canais na internet, falando para uma boa parte da população do meio-oeste catarinense. Oi, governador. Tudo bem, Murilo? É um prazer estar conversando com vocês aqui, todos que nos assistem, acompanham na RBV, né, rede de rádios, e agradecer a oportunidade também de prestarmos conta, que eu penso que é um papel importante do gestor público, conversar com a comunidade e está sendo indagado, né, mostrando os nossos projetos, recebendo novos desafios, que eu sei que a gente tem muito ainda o que avançar, apesar da gente ter números históricos aí positivos na nossa gestão. Governador, eu gostaria de começar a entrevista com uma avaliação desses 3 anos e 5 meses do seu mandato, e para o senhor se organizar numa resposta mais objetiva, eu faço a seguinte pergunta. O senhor considera que seu governo, lá do início, agora para a reta final, evoluiu? E se sim, em que ponto que o senhor considera que houve essa virada de chave, digamos assim? A sociedade tem essa visão que eu não comungo. Eu penso que o que nós construímos lá no começo é o que nos dá a condição de sobrevida do governo hoje. Quando eu assumi o governo com um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais, uma dívida da saúde que se dizia impagável, diziam que a gente ia atrasar a folha de pagamento. Ponto. O que é que eu fiz? Primeiro ano de governo, nós extinguimos secretarias, extinguimos as secretarias regionais, revisamos contratos no primeiro ano de governo, cortamos desvios, não é? Fechamos as torneiras efetivamente. E essas reformas todas de revisão de contrato, de integridade, não é? De moralidade e transparência, fizeram com que o governo tivesse hoje dinheiro próprio, sem financiamentos, que o Estado também não poderia contrair financiamentos desde que recebemos o Estado, agora que estamos tendo permissão. Então, isso fez essa jornada que nós trilhamos em 2019, enfrentamento de pandemia 20 e 21, né, pensando na saúde, tendo o melhor resultado do Brasil, pois a menor taxa de letalidade do Brasil, 1,3, e o menor desemprego do Brasil, significa que nós cuidamos bem da nossa tarefa principal nesses últimos 3 anos, aí, que foram os 2 anos de enfrentamento da pandemia. E fizemos em 2019 a lição de casa, que nos trouxe instabilidade política, porque nós cortamos uma série de privilégios, contratos errados, né? Nós economizamos mais de 500 milhões em revisão de contratos. Se você tiver depois interesse de entender o que é isso, eu posso te dar alguns exemplos. Mas isso fere interesse de grupos, né? Uma política pré-estabelecida aqui no Estado e que nos trouxe daí as instabilidades políticas, processos de impeachment, afastamento, etc. Apesar de tudo isso, nós resistimos, voltamos e o resultado está sendo colhido agora. Mais de 2 bilhões de investimento com recursos próprios. Isso é fantástico e o Estado de Santa Catarina nunca fez isso, sempre demandou financiamentos. Reduzimos a nossa dívida pública de 2019 para cá entre 20 bilhões para 14 bilhões, 6 bilhões nós pagamos. Olha o quanto a gente avançou em gestão, com os melhores resultados históricos na segurança pública, na saúde, na educação, e com números que eu posso te detalhar aqui, né? Números, por exemplo, o Estado de Santa Catarina nunca atingiu 25% de investimento em educação. Nosso governo fez 27,4%. E sem contar os inativos, ele nunca tirou os inativos desse cômputo. Então, os nossos números são absolutamente incomparáveis. E são incomparáveis porque nós tivemos que viver cada ano bastando cada mal o seu dia, ou seja, nós enfrentamos grupos políticos organizados, uma forma equivocada de fazer gestão pública, nós criamos o governo sem papel, nós criamos o pregão eletrônico, né? Nós implantamos por decreto, e uma série de mudanças que nos trouxe aonde nós estamos. Então, a crítica do início, quando nós enfrentávamos tudo e todos, dá a impressão assim, poxa, o governo melhorou muito. Não, o governo pagou o preço para chegar até aqui. A comparação que eu faço, governador, eu vou citar um exemplo lá do início para agora. O programa Recuperar, que fez uma parceria com as associações de municípios para a recuperação das rodovias estaduais. A gente percebe que lá atrás parece que não deu resultado, e agora a gente já percebe algumas ações, como, por exemplo, é o caso aqui na nossa região,
a SC 135 entre Caçador e Videira, que está com uma grande obra de revitalização. Aproveitando esse meu comentário, gostaria de perguntar sobre as rodovias e justamente essa comparação. Você colocou aí o programa Recuperar, que é um programa que a gente instituiu lá no início do governo, e que ele trouxe benefícios sim para algumas regiões, mas ele era um programa codependente. Dependente o que das associações de municípios, dos consórcios de municípios, de aderirem ao programa. E a gente teve resistências, inclusive algumas resistências políticas, né, porque se alegava riscos, etc., mas, na verdade, a gente identificava claramente, num primeiro momento, que eram resistências políticas. Depois disso, a gente percebeu que o projeto andou bem em algumas regiões, andou muito bem, e a gente investia pouco em rodovia, né, principalmente em manutenção de rodovia. Esse projeto veio para resolver também uma questão, que são aquelas rodovias estaduais que não são pavimentadas e que os municípios acabavam tendo que bancar a manutenção sozinhos, né? Então, esse projeto Recuperar, ele tinha esse condão. Você perguntou da SC 350, né, entre a BR-116 e 153, Eu fiz a observação, governador, da 135 entre Caçador e Videira, que ela está recebendo uma grande obra de revitalização, e a gente acha importante reconhecer esse trabalho do governo do estado, que é um investimento de milhões. A rodovia ela está em plena obra. E também tem a 350, que liga Caçador a BR-153 e Caçador a BR-116. Essa sim, quando o senhor esteve aqui, foi anunciado um investimento, mas não ficou ainda muito claro do valor desse investimento e também de quais os serviços, os trabalhos nessa rodovia. Os investimentos são definidos em projeto. Então, nós anunciamos que vamos fazer a revitalização, por exemplo, da rodovia. Mas o governo não tem como anunciar o quanto é a revitalização. Para fazer a revitalização, uma exigência do próprio Tribunal de Contas, enfim, e é razoável, né, intervir numa obra, o quanto a gente vai gastar, no que a gente vai gastar. Quem diz isso é o projeto. Então, o projeto dos trechos, né, são 2 trechos em andamento de revitalização, que é praticamente ali de Caçador até a 116, o projeto está praticamente finalizado, está nas vias de ser entregue. Quando a empresa entregar o projeto, a gente sabe exatamente qual o investimento. E de Caçador até 153, o projeto também está em andamento bastante avançado, mas não será entregue, vai ser entregue um pouquinho depois, né? Esses editais de licitação, eles contratam empresas que têm prazo específico. Essas 2 empresas estão dentro do prazo de contratação ainda para entregar os projetos. O tempo de obra é uma necessidade, ele tem que transcorrer o prazo de licitação para o projeto, depois transcorre o prazo de entrega do projeto, que a empresa vai em campo, analisa, mede, diz quais são as curvas que têm que ser delineadas, diz qual é o investimento, se tem terceira faixa, se não tem, enfim, aumento de capacidade, tudo isso definido, questão de águas, né? Tudo isso definido vai me dar o valor total, a espessura do concreto, se tem solo mole, se não tem. Então, a definição de valores, mas nós estamos fazendo. Só para você entender o desafio lá do começo, quando eu assumi o governo lá em 2019, em 2018, eu participei, em novembro, dezembro, na transição, com a Facis, que se não me falha a memória, ele entregou um documento que nos informava que 74% das rodovias de Santa Catarina estavam em condições ruins ou péssimas. Eu tenho este número atualizado hoje, depois de 2 anos de pandemia, 2 afastamentos injustos e 3 anos e meio de governo. 24% das rodovias catarinenses estão em condições ruins ou péssimas. Nós saímos de 74% para 24%. Nós queremos entregar até o final do ano 100% disso em condições transitáveis. Aquelas rodovias em que a gente tinha que esperar um projeto finalizar, que às vezes leva um ano e meio, nós estamos fazendo uma espécie de manutenção preventiva, que faz a fresagem da capa asfáltica e coloca um recapeamento, não é uma intervenção definitiva, mas é para tirar o sofrimento das pessoas que passam em rodovias esburacadas. E é por isso que a gente conseguiu sair do 74%, de condição ruim ou péssima, para 24%. Governador, eu insisto na comparação lá do início para agora a reta final do seu governo, o caso dos respiradores, né, que foi um assunto polêmico, todo mundo já sabe, e mesmo depois o governo do senhor sendo bem avaliado com a questão da pandemia, que foi algo sem precedentes, né, mas aproveitando essa pergunta, os respiradores, a questão, quanto o Estado conseguiu recuperar daqueles 33 milhões,
e se esse valor será investido em alguma obra específica para prestar contas aí à sociedade catarinense. Como é que o Estado trabalhou? Esse governador, o governador Carlos Moisés da Silva, tão logo soube que uma empresa cotou, recebeu dinheiro e não entregou, foi notificada e não entregou, foi notificada novamente, não entregou, disse, isto é caso de polícia. Eu fui o primeiro a chamar a polícia. Chamando a polícia, nós identificamos a movimentação financeira das empresas envolvidas, junto com a participação da Fazenda. Identificando a movimentação financeira das empresas envolvidas, vendas, novos negócios, nós chamamos a Procuradoria-Geral do Estado, que entrou com uma ação sob sigilo e que bloqueou as contas dessas empresas. Essa foi a nossa ação para recuperar o valor. A partir desse momento que a gente entrega para a Justiça e pede o bloqueio, o andamento agora é da Justiça, a velocidade é da Justiça. E da Justiça nós não esperamos nada menos, nada mais do que justiça. Nós já bloqueamos 38 milhões dos 33. Então nós já temos aí um espectro um pouquinho maior, né, do que as empresas lesaram o Estado em 33 milhões. Nós já bloqueamos 38, mais de 14 em espécie, em dinheiro, e depois também participação acionária, veículos, enfim, patrimônio das empresas, que dá para recuperar tranquilamente, basta leiloar, enfim. Então essa foi a nossa operação, né, que pode ficar à disposição a qualquer momento do erário do governo do Estado aqui. E é importante destacar que nós temos um site que pode lhe dar um acompanhamento certinho de como está esse processo, o número do processo, quais são os processos administrativos que nós entramos contra cada uma das empresas, que chama-se www.sc.gov.br/respiradores. Esse é o site. Existe um site dos respiradores para transparência permanente e atualização permanente. A nossa pretensão é chegar até 40 e poucos milhões, né, porque nós queremos pedir também uma indenização por danos morais para toda a sociedade, cada um de nós foi lesado no momento de pandemia, quando alguém faz uma oferta de um serviço ou de um produto para o Estado e não honra. E é importante destacar que dos 200 respiradores, 50 foram bloqueados pela Receita Federal na entrada no país, eles estavam sendo entregues, não numa qualificação conforme a descrição do edital de licitação, de contratação emergencial, e mesmo assim eles foram entregues ao Estado, foram passados para a carga do Estado. Então, dos 200, nós recebemos 50 para operações de transporte de pacientes graves em UTI, mas não para uso em ambiente hospitalar, etc., em UTI, né? Então, além desses valores, que obviamente tem significado, dos 50 respiradores que foram entregues, essa ação que está muito além dos 33 milhões. Agora, o prazo e a responsabilidade, após nós indicarmos onde está o dinheiro, né, é da Justiça de também, obviamente, fazer par e passo essa disponibilização ao erário, para que não haja também lesão de alguém que participou, mas que não deveria ser prejudicado, né, de boa fé, enfim. Então agora a gente vai começar, a Justiça vai fazer seu trabalho, contabilizando e entregando ao governo do Estado. Nós temos muita certeza de que nós vamos conseguir recuperar 100% de tudo isso que foi... Mas é importante destacar, nós tínhamos 500 UTIs, né, 500 respiradores funcionando aí no Estado, em UTIs, fomos para 1.500, né, esse foi o nosso grande case também. E com participação da VEG, que foi uma empresa genuinamente catarinense, que atendeu o nosso pedido e começou a produzir para nós aqui respiradores, a preços módicos, né? Então é uma operação de guerra, fechou uma planta. O movimento do governo, em período de normalidade, tem que ser visto de uma maneira. Em situação de guerra é outra. Se a gente for para a Ucrânia agora, né, a forma como os países mandam dinheiro para lá, como compram as coisas emergencialmente é diferente. A Covid-19 era uma guerra, então... Eu tenho certeza que todos aqueles que estavam trabalhando, especialmente do lado do Estado aqui na saúde, estavam querendo fazer o melhor pelos catarinenses. O que acontece é que uma empresa fez uma proposta, recebeu dinheiro antecipadamente, que esse é o padrão de compra, né? Das 27 unidades da federação, 15 tiveram problemas, 15 estados tiveram problema com compras, e o modelo foi exatamente esse, manda o dinheiro para a China primeiro, para depois receber. Empresa privada de Santa Catarina, aqui do ladinho do governo, também comprou 100 milhões em respiradores na China para tentar vender no mercado nacional e até hoje não recebeu R$1. Então, era um momento de guerra, né, mas nós fizemos o trabalho com as empresas brasileiras e também estamos acionando na China algumas empresas também para a gente rever esses valores. Mas para além desses 33 milhões, é importante nesse mesmo site que as pessoas saibam onde estavam, né, porque onde estão os 33 milhões, onde estavam os 631 milhões que esse governo economiza todos os anos. Então, aqui, 3 anos de governo, é mais de 1,5 bilhão
de reais em revisão de contratos. E eu vou lhe explicar. Eu tenho um copo d'água aqui. Essa quantidade de oxigênio foi comprada em 2018 por 24 milhões. O nosso governo, em 2019, comprou a mesma quantidade por 12 milhões. No sistema prisional havia um contrato que nós gastávamos 100 milhões com alimentação e outros serviços. Nós baixamos para 50 milhões por ano. É muito dinheiro jogado fora, é muito desvio. Tanto é que hoje nós temos uma empresa que está fazendo um acordo de leniência com o Estado e está devolvendo, não é 33 milhões, com este governo aqui, ela está devolvendo 72 milhões. Veio confessar os seus pecados, confessou que pagou nos últimos 10 anos, para agentes, inclusive, do Estado, mais de 20 agentes públicos, 72 milhões em sobrepreço, propina, desvios, etc. É um movimento muito importante. Sabe quem é que conseguiu esse acordo de leniência com essa empresa? A Controladoria Geral do Estado, o órgão que nós criamos em 2019. Então, se nós formos comparar o governo, digamos assim, veja, o conjunto da obra, ele é muito superior a essa noção dos 33 milhões que as pessoas ficam pensando, e que, com razão, tem que saber onde é que vai parar isso e como nós vamos recuperar esse dinheiro. Mas é um governo por integridade que tem trabalhado com eficiência. Esse é o nosso grande diferencial. Governador, o senhor falou sobre ações de economia. No começo do seu governo, o senhor vendeu o avião que prestava serviços ao governo. O senhor se arrepende desta ação, já que tem utilizado o avião que foi cedido aos bombeiros e a Transporte na Saúde? Não, eu percebo claramente que quando um governo é íntegro e ninguém tem nada o que falar dele, se tenta transformar algo que é bom em algo ruim. É isso que os oponentes, a oposição política está fazendo do governo, e que não deveria nem ser ouvida pela sociedade. Veja bem, nós tínhamos um jato, Citation, tinham mais 2 aviões. Essas aeronaves foram vendidas e nós alugamos uma aeronave. Uma delas a gente deixou de uso exclusivo dos bombeiros, um Carajás, e alugamos uma outra aeronave, um King Air, porque o governador tem direito de se transportar para compromissos oficiais ou não, né, com uma aeronave de uso exclusivo, como era o helicóptero que também transportava o governador. O helicóptero eu coloquei para transporte de órgãos, e ainda transporta o governador e seus secretários. O avião nós locamos, é um avião privado, não é bombeiros, não é o avião dos bombeiros, né, como as pessoas estão dizendo, está usando uma aeronave dos bombeiros. Não, ela é uma aeronave privada que transporta o governador, secretários, cachorro, vacina, mãe, filho, pacientes. A gente tira os bancos da aeronave, coloca a maca. Não é transporte de emergência, é transporte agendado, porque os transportes de emergência são feitos com helicóptero do Corpo de Bombeiros, esses eu não utilizo, o Arcanjo Vermelho, né? Então essa aeronave é uma aeronave que nem vermelha é uma aeronave que tem traços só, né, do SAMU e dos bombeiros, porque a gente caracteriza para uso aeromédico também, e é para agendamento de transporte interhospitalar, não é para urgência e emergência. Então vejam, o governador tinha um avião para o seu uso exclusivo, vende, compartilha e ainda voa de carreira, como eu ainda voo, com outros voos comerciais, e agora alguém quer transformar isso em algo ruim. O helicóptero, que era exclusivo dos outros governadores, hoje transporta órgãos, e o avião, que era para ser de uso exclusivo do governador, hoje é compartilhado. E aí vem as fake news em ano de eleição, porque morreu alguém. Não, não é essa aeronave que faz transporte de emergência. Ninguém morre por falta de atendimento dessa aeronave. Essa aeronave faz agendamentos. E mais, se nós precisarmos, tem inclusive aeronaves sobressalentes. A gente paga, inclusive, para uma aeronave sobressalente atender suplementarmente, adicionalmente, né, ao voo que eventualmente algum agente público do nosso estado esteja fazendo, secretários, ou o próprio governador. Então é algo bom tentando ser transformado em algo ruim. Antes todos usavam exclusivamente, privativamente para si. Hoje, compartilho com a sociedade. Hoje, o transporte entre hospitais pode dar mais dignidade. Vai a mãe e o filho numa maca, né, ou acompanhando, né, um adulto, enfim, mas com acompanhantes. Antes a aeronave era muito pequena, não comportava isso. Então nós melhoramos, qualificamos o atendimento à oferta de serviço e as pessoas estão tentando transformar isso em algo ruim. E também não dá para virar uma chave e dizer assim, não, o governador só viaja com a aeronave em compromissos oficiais. Não é verdade. Existe um aparato de segurança que acompanha, não faz nenhum sentido você separar todo um grupo para outro, né? Inclusive houve uma decisão judicial nesse sentido aí, né? Dizendo claramente que esse é um modelo nacional, funciona com o presidente da República e também funciona com os demais governadores de estado, né, que usam aeronaves oficiais. Eles usam para seus compromissos particulares,
e também para compromissos oficiais. O que resolveram eleger da gente aqui é o seguinte: o que eu vou bater nesse governo se eu não tenho corrupção, se o governo realmente está apresentando números melhores, o que eu vou arrumar para bater nesse governo? Está muito parecido com 2018, quando eu era candidato, que pegaram a minha folha de pagamento e disseram: olha, vamos bater no salário do bombeiro porque nós não temos nada na vida dele para levantar contra ele como candidato. Então, está sendo muito natural esse processo, é um processo político, e o que a gente chama a sociedade de atenção é para que vejam o conjunto da nossa obra, né? Entendam que agora vai aparecer isso mesmo, mas é que o nosso governo tem feito muito pelos catarinenses. Se a gente pensar em educação especial, as APAES, as AMAs viviam de quermesse, né? As associações de cegos, deficientes, de surdos. Hoje nós investimos 550 milhões na educação especial, uma coisa histórica que nunca houve. O salário mínimo dos professores, o piso, né, remuneratório dos professores de R$5.000, entrega de notebooks, de laboratórios de tecnologia, quadras de beach tênis e tantas outras coisas, infraestrutura escolar. Como eu falei, né, são 7 bilhões e meio de investimento na escola, 27,4% bolsa estudante de ensino médio, estudantes de ensino médio e de ensino de jovens e adultos. Perceba, para o aluno não sair da escola, nós estamos pagando R$568 por mês para ele se manter com até 75% de frequência escolar. Então, é uma sensibilidade social de um governo que nunca houve antes na história de Santa Catarina. Governador, aproveitando que o senhor falou no salário dos professores, também teve, se não me engano, reajuste na classe da segurança pública, e as categorias do agro, a SIDASC e PAGRE, afirmam que não foram contempladas. O senhor poderia comentar? Claro. Essas categorias são empresas públicas, não é? Então, o movimento que nós fizemos lá em 2021, né, final do ano, reajustando todas as categorias, o movimento das empresas públicas se faz com acordo coletivo de trabalho. Eles são seletistas, então é um outro processo que, inclusive, está em negociação com o governo. Hoje ainda tive reunião sobre o tema e é um outro movimento. Mas, certamente, no momento adequado, eles serão atendidos, sim, e prestam um grande trabalho ao Estado de Santa Catarina. Trouxemos hoje também a pauta da questão dos novos concursos para essas categorias, concursos públicos também de ingresso para as demais categorias, segurança pública, saúde e educação, enfim, as outras secretarias de Estado, né? PGE, Fazenda, tem uma série. Eu estou vendo o conjunto da obra para que a gente possa fazer um movimento também sereno, né? Mas ao mesmo tempo responsável, para que a gente possa atender todas as categorias, não só na demanda de ingresso de pessoal, com avaliação do impacto disso no primeiro quadrimestre da folha de pagamento, para que a gente não entre lá naquela área, né, delicada, né, da lei de responsabilidade fiscal, de extrapolar o limite prudencial. Governador, com relação ao apagão que aconteceu na região meio-oeste no ano passado, exatamente um ano, 95 horas sem energia em alguns municípios. O senhor, naquela ocasião, instituiu um grupo de trabalho junto à Celesc para acompanhar e tentar minimizar o risco de uma nova ocasião como essa. O senhor tem acompanhado esse trabalho? Nós não vamos nos eximir de responsabilidade aqui, mas é importante destacar aquela linha que rompeu, né, por conta de um tornado, se a memória não me falha, mas foi isso, né, e um evento adverso, assim, extremamente violento, fora do comum, né, porque aquela linha não era da Celesc, é uma linha de transmissão de responsabilidade de outra empresa. De qualquer maneira, a Celesc, como distribuidora, é a primeira que se bate à porta, né, sempre, Celesc, você que me entrega o produto, né, mas aquele linhão era de uma outra empresa, e obviamente que a Celesc entrou com geradores em containers, né, distribuiu na região para fazer o atendimento, e está fazendo investimentos importantes em outras regiões, que é importante que a gente destaque, para que, se eventualmente nós tivermos um novo evento adverso desse, as regiões circunvizinhas possam se conectar, por exemplo, a Caçador, né, que foi ali o início, né, basicamente, né, o epicentro do problema, para que não fique isolada, até porque a classe produtiva de Caçador sofreu muito, nós acompanhamos, eu estive no local aí, o presidente da Celesc também, estivemos inspecionando as torres, e realmente é algo muito violento. Uma torre metálica que tem pouca área de contato com o vento, virou um parafuso, né? Então foi um evento extremamente violento, ainda bem que não passou sobre a área urbana da cidade, senão nós teríamos muitas mortes, muitos problemas ali.
Nós fizemos um investimento aí, eu tenho algumas anotações aqui, de cerca de 200 milhões de reais em obras realizadas na região, de 2019 até 2022. Tivemos a ampliação da capacidade de fornecimento de energia na subestação de Capinzal. Então, veja, quando a gente começa a fortalecer a região, com o aumento de capacidade de entrega de energia, você pode suprir outras regiões, e essa é a estratégia, né? Foi concluída em agosto do ano passado, a nova linha de distribuição Videira-Fraiburgo, né? Energizada em abril de 2021, é uma outra infraestrutura importante, que beneficiou municípios de Fraiburgo, Lebon Regis, Monte Carlo e Brunópolis. O município de Fraiburgo recebeu também religadores automáticos, né, nessa questão das áreas rurais, quando tem um vento, vendaval, toca algum galho de árvore nas linhas, dá curto-circuito, os disjuntores desligavam, aí tinha que esperar uma empresa, às vezes à noite ou no dia seguinte, localizar o ponto de desligamento e ir lá e religar manualmente, né? Os religadores automáticos fazem isso automaticamente. Em Joaçaba, nós tivemos 2 novos alimentadores, né? Houve a melhoria da linha Ferreirinha, que atende o circuito das áreas rurais de Luzerna e Erval do Oeste, aumentando a confiabilidade também nessa energia que está chegando no campo, obviamente, né? A outra obra importante será a construção de uma nova subestação em 13 tilhas, de 138 kV. Né? Essa é esperada há 2 décadas, né? As 2 décadas pela população. O início dos trabalhos está previsto para o 2º trimestre e a conclusão no 1º semestre de 2023. Eu não tenho anotado aqui, mas eu tenho a impressão que essa subestação é um investimento de cerca de 50 milhões de reais, em torno disso. É um investimento forte para atender toda aquela região ali que as empresas querem crescer, precisam de qualidade de energia, mas eu digo assim, são décadas. Nós temos 3 anos e meio de governo, e nós estamos... O que a Celesc fez? Foi lá e comprou um terreno, precisava da decisão de comprar um terreno, ela comprou. Agora ela fez a licitação e agora ela está começando a construir, deu ordem de serviço para construir a subestação. Então, este governo é um governo programático, é um governo que efetivamente está fazendo, né, até além, muitas vezes, da questão que não era a competência específica da Celesc, a questão do linhão, mas ela compareceu, trouxe geradores, né, móveis, 3 geradores, distribuiu nas regiões e tentou atender da melhor forma possível para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Governador, foi lançado recentemente o programa Gente Catarina. Região meio-oeste é uma das mais pobres, a gente diria assim, vulneráveis do estado de Santa Catarina. O senhor acredita que dará resultado esse programa na prática para melhorar a qualidade de vida das pessoas das cidades com menor IDH? Já está dando. O Gente Catarina pegou 61 cidades catarinenses e a gente está dando a mão aos prefeitos e prefeitas, no sentido de, primeiro, identificar. Tem gente do governo na cidade vendo o déficit habitacional, a mortalidade infantil, o déficit de saneamento básico, tudo isso está sendo levado em conta, e a falta de infraestrutura para receber novas empresas, a infraestrutura, por exemplo, de fornecimento de energia elétrica, etc., possibilitando investimentos na região. Há 11 anos o Estado não construía uma casa, né? Nós temos 70 milhões agora para investir, agora já liberamos 41 milhões para os prefeitos para investirem em casa própria para aqueles que não têm casa. Nós temos exemplos assim de municípios pequenos que estão, a gente fala de plano 1000, né, que é R$1.000 por habitante, mas municípios de 2.300 habitantes recebendo investimentos aí da ordem de 10, 15, 20, 30 milhões de reais. Então não é plano 1000, é plano 10.000, é plano 5.000, que está acontecendo já há muito tempo, desde 2019. A gente está, de fato, qualificando alguns projetos, né? A gente tem municípios que, eu quero um local para fazer eventos, aqui uma rua coberta, a gente olha, mas essa rua coberta, seu projeto de 1 milhão não serve, prefeito. Você tem que fazer um projeto aqui de 4, 5 milhões, porque tem que ter um local fechado, tem que ter um local para exposição. Então, a gente já tem resultado, né? Já tem vários prefeitos terraplanando áreas, e o governo já liberou as portarias com valores, inclusive, para uma série de ações nessas regiões. Além disso, há uma sensibilidade social do nosso governo, né? Por exemplo, a questão da educação, eu falava, mas a gente tem a questão da pobreza menstrual, que o governo está liberando, né? Está entregando absorventes para as nossas adolescentes em idade escolar e, ao mesmo tempo, combatendo a evasão escolar com ações, né? Não só de
da higiene, né, combatendo a pobreza menstrual, mas também com bolsa estudante e uma série de outros atrativos para a escola. Governador, o senhor esteve na semana passada com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O senhor apresentou o case de Santa Catarina com relação à segurança. O que de positivo ou de investimento para melhorar ainda mais, para garantir a segurança, a sensação de segurança ao catarinense que o senhor pode destacar, não só desse encontro, mas de uma forma geral aí do seu governo? Nós apresentamos ao nosso vice-presidente da República, general Mourão, o caso de Santa Catarina. Lá na transição de governo, em 2018, em novembro de 2018, eu estava com um grupo da transição de governo, me levantei, me encostei numa parede e falei, eu vou acabar com o secretário de Segurança, vou extinguir essa pasta. Aí deu aquele barulho todo, alguém de alguns segmentos da imprensa também nos criticaram, mas eu coloquei a minha ideia à mesa, validei com colegas, sou oriundo da segurança pública, e nós criamos o Colegiado Superior de Segurança Pública, onde os atores, os próprios comandantes, chefes, diretores, né, chefes de polícia, bombeiros, enfim, polícia científica, polícia civil, polícia militar, bombeiro militar, tomam as decisões e entre si coordenam um colegiado e cada qual, num movimento de giratório, digamos assim, né, de substituição anual, cada qual chefia, né, ou dirige esse colegiado superior. Isso trouxe números importantes para Santa Catarina, especialmente na diminuição da criminalidade violenta em nosso estado, que é o melhor resultado da década. Nós temos números aqui comparativos que me foge aqui agora o meu controle, mas, por exemplo, na criminalidade violenta, homicídios e latrocínios, nós temos a menor taxa do Brasil, o maior número de homicídios e latrocínios do Brasil. Isso foi resultado, obviamente, também dessa mudança, né? Na série histórica, tem alguma coisa que não combina muito com Santa Catarina, que é a violência contra a mulher, e isso a gente tem tentado também enfrentar, né? Mas isso uma delinquência muito difícil de prevenir com polícia, né? Com polícia na rua, com estratégias policiais. Nós temos que trabalhar, por exemplo, no agressor, né? Nós temos que tratar o agressor. Mas no quesito criminalidade violenta de rua, roubos, furtos e a própria latrocínios e homicídios, na série histórica nós temos os menores números, os melhores, né? Ou seja, os menores números do Brasil. Mostrou que deu certo, o colegiado realmente mostrou para que veio e também qualificou investimentos, né? Não é só a questão do número das nossas taxas. Mostrou também que em Santa Catarina a gestão ficou mais eficiente, os investimentos em equipamentos, armamentos, coletes balísticos, viaturas, caminhões, enfim, tudo que a gente precisa para a segurança pública ficou mais qualificado, os órgãos se dialogaram, se conversaram, viram o que era possível comprar mutuamente, a especificação que cada um quer, né, o seu armamento dos sonhos, a viatura dos sonhos, isso tudo foi colocado em prática nesse colegiado e nós investimos 343 milhões em 2 anos, estamos investindo 343 milhões, o diferencial que é com recursos próprios dos catarinenses. Esse é o grande diferencial. E enquanto que no governo anterior foi investido 300 milhões em 8 anos, que você vai pagar até 2023 o financiamento. O colete balístico já venceu, está indo para o lixo, a viatura está sendo leiloada, não serve mais, e você vai pagar até 2035 esse financiamento de 300 milhões do governo anterior. Nós não, nós estamos investindo com recursos próprios. Esse é o grande diferencial do nosso governo, é o grande diferencial que gera esperança para o catarinense. Um governo que corta, que nós nos elegemos, não sei se você lembra, em 2018 com algumas bandeiras, uma delas era mais Brasil, menos Brasília. Nós praticamos isso aqui, em Santa Catarina. Mais municípios, já são 3 bilhões e meio nos cofres dos municípios, de transferências voluntárias, não é participação, fundo de participação dos municípios, distribuição de tributos, não, que é direito do município. Para além disso, e nós incrementamos isso, porque melhoramos a arrecadação do Estado, sem aumentar impostos, mas nós já transferimos 3 bilhões e meio de emendas parlamentares, transferências especiais, convênios, etc., em hospitais, escolas, estradas municipais, tudo que você imagina. E depois veio o Plano 1000, enfim, e é um municipalismo de verdade. Então, nós fazemos mais Brasil, menos Brasília. Nós fazemos mais Santa Catarina, menos governo do Estado.
E a outra bandeira importante era o combate à corrupção. E isso o nosso governo fez, tanto que nesse site www.sc.gov.br/respiradores, você vai ver o que a gente fez com os contratos que lesavam e roubavam o dinheiro dos catarinenses. Governador, na área da saúde, para os catarinenses que estão esperando, aguardando por cirurgias, tem algum programa em andamento ou alguma ação do governo para melhorar essa questão? Nós temos sim, nós temos um programa que é 18 meses em 6. É fazer todas as cirurgias eletivas que estariam previstas, programadas para 18 meses em 6 meses. O que isso envolve? Investimento, obviamente, nós vamos, para além da política hospitalar catarinense, que nós estamos investindo e melhorou muito, né? Nós tínhamos muitos hospitais que estavam fora da política, nós fizemos uma revisão, colocamos os pequenos hospitais. Se você comparar o que os governos investiu na política hospitalar catarinense, o nosso quintuplica os investimentos, na média de 100 milhões por ano, 100 e poucos milhões. Este ano nós vamos investir 600 e poucos milhões na política hospitalar catarinense. O ano passado foram mais de 400 milhões de reais. Então, é incomparável o governo. Quando você compara números do nosso governo, para além da política hospitalar catarinense, que é serviço de manutenção de hospitais, especialmente os hospitais que colaboram conosco como os filantrópicos em todas as regiões do estado, nós fizemos convênio, tem uns 2 meses e meio, agora no SIC, inclusive, anunciei para mais de 24 unidades hospitalares 585 milhões de reais em investimentos nos hospitais. Agora, as cirurgias eletivas, 2 anos de pandemia, 2 anos de cirurgias suspensas. Tudo que nós conseguimos avançar, eu posso lhe garantir, em enfrentamento da pandemia. Se nós não tivéssemos a pandemia, porque obrigatoriamente nós tivemos que suspender as cirurgias eletivas, o ambiente hospitalar não estava adequado para atender, o risco aumentava muito. Se nós não tivéssemos a pandemia, certamente nós não íamos falar mais aqui em fila de cirurgia eletiva. Com este governo que você conversa hoje, não iríamos mais falar. Nós saímos de 500 UTIs para 1.500 UTIs. É a menor taxa de letalidade do Brasil, cuidando de vidas e empregos. Então agora nós vamos fazer. E para fazer cirurgia eletiva, a saúde tem uma situação complexa, que é a gestão de saúde. Quando o governo quer trazer parceiros para fazer cirurgia, ele tem que negociar com os parceiros, né? Porque não são só hospitais próprios do estado, próprios são 13, mas nós temos uma centena de hospitais que podem fazer conosco cirurgias eletivas para tirar a dor, o sofrimento, né? A angústia da vida das pessoas que estão na fila aí. Então, agora a gente tem que pactuar com cada unidade, dizer que tipo de cirurgia ela vai fazer, e a unidade tem que querer esta remuneração do governo. E aí se discute preço, se discute uma série de procedimentos, mas nós estamos começando a cruzar também essa oferta de cirurgias eletivas, essas parcerias do Estado com a política hospitalar catarinense, porque todos querem receber um pouco do que a gente faz, obviamente, em termos de investimento nos hospitais, mas tem que ser parceiros do Estado também, assim como essas unidades foram para enfrentar a Covid. Nós montamos as UTIs na maioria dos hospitais, aí nós investimos, inclusive, garantimos o pagamento das UTIs. R$6.000 é uma diária de um leito de UTI Covid. Nós somos um governo absolutamente colaborativo com o governo federal, no aspecto político, né? As pessoas nos criticam muito, né? Mas nós bancamos, quando o Ministério da Saúde não pôde habilitar os leitos, nós bancamos e garantimos esses hospitais. Quando os nossos deputados quiseram pagar, por exemplo, emendas para os agricultores de Santa Catarina, e aí o preço das coisas subiu 80 milhões de reais, nós botamos mais 30 para manter todos os municípios contemplados, junto ao orçamento. E por último agora, que é uma atitude de responsabilidade nossa, nós estamos colocando 465 milhões de reais em BRs, na 470, na 280, na 163 aí no oeste, e na 285 aqui no extremo sul de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Então, 465 milhões de dinheiro dos catarinenses em obra federal, licitada pelo governo federal, contratada empreiteira pelo governo federal, e nós só estamos pagando a empreiteira quando o governo nos manda uma nota fiscal. Então, é um governo colaborativo na saúde, na agricultura, na infraestrutura, com municípios, com o próprio Estado e com o governo federal. Governador, como estão as articulações políticas na sua tentativa, no seu projeto de reeleição? O que o senhor pode informar para a gente nesse momento? A minha escolha partidária foi uma escolha um partido que me representasse, né, um partido de centro-direita, que não disponha não utilize radicalismos, né, que seja um equilíbrio que tem a ver com o que a gente tem feito aqui. Nós nunca fizemos
rejeição a qualquer partido político, por exemplo, na questão de investimentos. Nós atendemos prefeitos de todas as siglas partidárias nos 295 municípios de Santa Catarina. A partir desse exemplo, eu me coloquei num partido que não fosse grandes partidos catarinenses, que são antagônicos entre si, objetivando que todos esses grandes partidos pudessem estar comigo. Então não será o Moisés que faria uma escolha e que apartaria partidos de si. Por isso que hoje nós temos movimentos de prefeitos de várias siglas partidárias se declarando, né, apoiando o nosso projeto e querendo a continuidade do governo. Então, converso muito bem com o MDB, eu penso que a bancada está integralmente comigo, a bancada estadual, e agora vem a cúpula do partido que precisa, de fato, fazer esse movimento de definição. Me parece que até o final deste mês eles fazem a definição, né, para que a gente possa caminhar juntos, com vaga aí de vice ou de Senado, enfim, da mesma forma o PSDB, da mesma forma há diálogo também com o PP e assim por diante. Então nós estamos tentando abraçar o maior número de partidos possível. Por quê? Porque também o tempo de TV vai me oportunizar a falar em rede de TV, no horário eleitoral, por exemplo, de tudo que a gente tem feito no governo. Então essa coligação também importa, né, para que a gente possa mostrar para os catarinenses. E quando os catarinenses me ouvem falando num veículo como o seu aqui agora, nesse nosso bate-papo, as pessoas sempre me mandam mensagem dizendo: olha, eu estou surpreso, eu ouvi a sua entrevista, eu não sabia que o Estado tinha esses números. Então esse, Marcelo, será o nosso grande desafio, né, de fazer conhecido o nosso trabalho nesses 3 anos e meio, mesmo com todo esse enfrentamento e as dificuldades de um governo sem comparativo como o nosso. Governador, muito obrigado pela entrevista, e a gente deixa os microfones para suas considerações finais aqui para as emissoras RBV Rádios e também as plataformas digitais do RBV Notícias. Muito obrigado pela oportunidade de prestar contas, dizer que os catarinenses fizeram uma escolha há um tempo do desconhecido, né? E eu tenho certeza que eu represento muito dos interesses dos catarinenses. Muitos se veem representados no nosso trabalho, na intensidade e no ritmo do nosso trabalho, na dedicação exclusiva. Eu, depois de 30 anos de bombeiro, né, de servidor público, numa outra fase da minha vida, voltei a trabalhar intensamente. E é isso que a gente quer continuar fazendo, e é o respeito ao cidadão, à escolha. E muitos nos escolheram naquela época porque conheciam o outro lado do menu. Bom, isso aqui eu não quero, então eu vou chutar nesse bombeiro aí mesmo, né? Foi assim que foi a nossa eleição. Hoje eu tenho convicção de que os catarinenses nos conhecem o nosso trabalho. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado pela oportunidade.